Então, eu com informações a respeito das pessoas, ter uma área de negócio funcionando, para vender produtos e serviços. Agora, quando eu começo a gerar essas informações, eu preciso armazenar essas informações de forma estratégica. Eu preciso armazenar as informações que são geradas pelo site. Ora, será que meu site está bom? Eu tenho várias coisas no site e as pessoas pararam logo no comecinho. Como é que eu vou saber se alguém entrou no site, clicou no começo, mas não chegou até onde eu gostaria, que é montar um carrinho de compra? Quantas pessoas aqui já não montaram um carrinho e abandonaram um carrinho? Quantas pessoas aqui, quantos de vocês já não entraram lá no iFood, montou um monte de coisa, desistiu, montou de novo, ou entrou no Netflix, começou a falar, se não gostei, aí vai no outro filme, vai para... Ou seja, você está gerando informações. Agora, como é que eu consigo olhar para essas informações que você está gerando e conseguir organizar essas informações para poder tomar alguma ação? Imagina que você está navegando no site. Imagina assim, ó, você hoje, o maior desafio é capturar a atenção das pessoas, porque hoje você tem a sua atenção sendo disputada por aplicativos, você tem a sua atenção sendo disputada pelas pessoas ao seu redor, pelos sites, por tudo, né? Tudo tenta roubar a nossa atenção hoje. Então, qual que é o maior desafio? Imagina que você está lá navegando no aplicativo e eu sei o seu perfil. Eu percebo que você fica mais tempo, por exemplo, olhando foto de montanha com lago. Imagina aquela paisagem, né? Uma montanha, um lago, aquela grama bonita, aquela colina, e um piquenique, um vinho, um negócio ali mais... Então, você tem esse tipo de perfil, e você está navegando num site de viagem. Ora, se eu sei que você gasta mais tempo olhando esse tipo de imagem, eu não vou jogar para você na tela uma imagem da praia. Eu sei que você gosta da serra. Eu sei que talvez você gosta mais de uma imagem, é diferente. Então, eu vou colocar para você cenários que você se sinta parte, que toque você. E você vai se sentir, nossa, como essa aplicação é boa. Nossa, essa empresa me conhece. Aí você fica mais tempo lá. Por exemplo, o Instagram. Se você está lá olhando o Instagram e você começa a ver os Reels, ali você vê ou no YouTube, né, aqueles vídeos curtos do YouTube. Aí você, por exemplo, tem gente que gosta de ver, eu gosto de ver umas máquinas esquisitas ou os bichinhos esquisitos na floresta lá, correndo atrás do outro. Daí, na hora que você pensa em sair do vídeo, ele coloca outro daquele tipo que você gastou mais tempo olhando ou que você curtiu, alguma coisa assim. Então, qual que é a ideia por trás disso? Como é que os aplicativos e as empresas conseguem fazer isso? Porque ela coletou seu dado e analisou o seu dado. Agora, quem faz isso? Essa coleta é a área de engenharia de dados. Então, para você poder fazer uma análise dessa, para você poder responder uma boa questão de negócio que vai trazer aumento de faturamento, e esse é um belo parênteses aqui para nós, a função da área de engenharia de dados, é prover uma estrutura, uma arquitetura de dados, uma organização, uma estruturação de dados, para que uma área de análise possa pegar essas informações, analisar essas informações e tomar melhores decisões de negócio. E essas ações de negócio, o que elas vão trazer? Resultados. Quais são esses resultados? Aumento de faturamento, redução de custos e impacto na qualidade de vida das pessoas. Então, uma bela área de engenharia de dados estruturada e organizada, o que ela vai fazer? Ela vai prover uma estrutura, uma arquitetura de dados tão robusta, tão escalável, tão estruturada e organizada, que a empresa vai conseguir utilizar aqueles dados para fomentar o negócio. O que significa isso? Aumentar faturamento. Aumentar faturamento, redução de custos, e isso, consequentemente, vai impactar na qualidade de vida das pessoas, de todas as pessoas. Essa roda é um ciclo virtuoso, porque se você, como engenheiro, engenheira de dados, prover uma arquitetura de dados eficiente, uma arquitetura que permite que os diversos segmentos da empresa se beneficiem disso, consequentemente, você se torna uma pessoa estratégica. Por quê? Porque você impactou no faturamento e nos custos da empresa. Consequentemente, você vai ter uma ação da empresa sendo promovido, recebendo um bônus, eventualmente se tornando parte, stock options da empresa, se tornando um sócio da empresa. Isso é muito comum de acontecer. E, por conta disso, a qualidade sua de vida vai melhorar. Então, é um ciclo virtuoso esse negócio. Tem que ter isso aqui na cabeça. Por quê? Uma empresa data-driven, ela só se torna data-driven se as pessoas forem data-driven. E hoje, no Brasil, a gente tem aí a maior massa de pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação que a gente está conversando aqui hoje. A gente passa anos no ensino fundamental,
a gente passa outra tonelada de tempo fazendo cursinho, fazendo colegial, depois a gente passa mais 4, 5 anos fazendo uma graduação, e pode ser que nessa jornada inteira de estudos, nós nunca tivéssemos conhecimento, contato com isso que eu estou falando aqui agora. É alguém chegar para você e falar, olha, esse conhecimento seu, você vai lá numa empresa, seja uma empresa pública, seja privada, né, seja um órgão público, privado, você vai lá, você vai, através de negócios, gerar valor, que é aumento de faturamento, redução de custos, através da sua técnica. Você, como, por exemplo, um profissional da engenharia de dados, vai estruturar uma arquitetura de dados e vai prover meios para melhorar o negócio, vai reduzir custos, aumentar faturamento, tudo isso aqui que eu falei. E tudo isso está embasado em quê? Está embasado em tecnologia. Então, eu vou falar um pouco também sobre a tecnologia. Por quê? Quando a gente tem uma área de dados bem estruturada, uma área de engenharia de dados. A engenharia que vai coletar as informações, armazenar as informações, estruturar as informações. Essa área vai permitir que outros departamentos da empresa possam consumir esses dados para confiar no número. Olha, gente, eu estou no mercado de trabalho aqui, eu tenho uma empresa na área de tecnologia, né, a Power of Data, e a gente está desde 2018 trabalhando com empresas gigantes aqui no Brasil, tá? A gente cresceu demais, para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 2 pessoas para 70, 80 pessoas hoje aqui já, logo a gente está expandindo para 90 pessoas. Então a gente cresceu demais nos últimos anos, resolvendo projetos em dados no mercado, tá? Brasil e fora. A gente já está expandindo para fora, a gente abriu um CNPJ hoje já lá nos Estados Unidos, na Flórida, e vai começar operações fora, inclusive. Por que isso acontece, Brasil e mundo? Isso acontece por quê? Porque você precisa ter uma área, as empresas precisam de uma área de dados estruturadas, e a gente vai lá, como empresa, estruturar essa área de dados, prover esse meio. A tecnologia é parte disso, tá? A tecnologia, ela é fundamental para permitir que as áreas de dados, de análise de ciência de dados, possam resolver, processar esses dados e democratizar esses dados para a empresa toda. Isso tudo vai gerar o quê? Resultado. Bom, vamos para o próximo. Aqui, só um resuminho, vou tomar uma aguinha enquanto vocês vão lendo os tópicos aqui. Vou tomando uma aguinha para dar conta aqui da voz. Tudo que eu falei, vejam, tudo que eu falei aqui, né? Todos os pontos que eu falei, eu resumi num Excel aqui. Mas olha só, o que a gente está vivendo nas empresas hoje, no mercado, você tem aí empresas com dados espalhados para todos os lados, todas as arquiteturas, tecnologias. Então, você tem dados hoje no Excel, você tem dados em bancos de dados Oracle, SQL, SQL Server, você tem nuvens, AWS, Azure, Google, Oracle, você tem uma infinidade de fontes de dados, tá? Fontes internas, fontes externas. E o maior desafio das empresas hoje, a gente percebe, é o seguinte: eu chego numa empresa e os gestores, os executivos, né, vocês vão ouvir esses nomes, né, o gestor, o executivo, o stakeholder, ele não conhece o número do negócio dele. Você entra numa reunião e os gestores têm dúvidas. Qual que é a taxa de churn, que é a perda de clientes? Qual que é o meu ticket médio? Qual que é o LTV? Qual foi o faturamento dos últimos 3 meses de tal produto? Qual que é a regra para considerar uma variável de atraso? Então, você tem ali um desconforto quanto aos números. E quando alguém pede alguma análise, sai aí um monte de analista correndo para apagar um incêndio, todo mundo fazendo PROC-V no Excel, tá? Tentando juntar a informação de algum jeito, e leva ali uma semana com todo mundo parado, tentando socorrer aquele pedido de um gestor. Isso é muito ruim. Não estou dizendo que o Excel é uma ferramenta ruim ou que o SQL é uma ferramenta ruim. Não, o ruim é quando o dado está espalhado para todo lado e você precisa responder uma pergunta de um executivo da empresa, porque a resposta da pergunta de um executivo deve levar a aumento de faturamento. E é através do aumento de faturamento que todo mundo se beneficia numa empresa. Isso que tem que estar na cultura nossa, data-driven. A cultura data-driven, ela é uma cultura que faz com que nós tenhamos sempre o propósito de impactar aumento de faturamento através dos dados. Essa é a cultura data-driven. Por quê? Porque se eu consigo ajudar com aumento de faturamento, consequentemente isso retorna para mim. Isso retorna com aumento de salário, com stock options, com bônus, ou que você tenha a sua própria empresa. E quando você aumenta o faturamento de um cliente, você sendo dono da empresa, consequentemente você aumentou o seu faturamento.
essa é a provocação, essa é a fundamentação de um engenheiro de dados, uma engenheira de dados. Então, tem que ter isso na cabeça. Você precisa ser uma pessoa data-driven. E esses são os tópicos, né, que você, como engenheiro, engenheira de dados, deveria se preocupar. E o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que coletar dados, a gente tem que armazenar esses dados da melhor forma, tem que deixar esse dado com segurança, respeitando a LGPD, a melhor arquitetura, a gente tem que entender de arquitetura, como que eu armazeno o dado? Não é só jogar o dado de qualquer jeito ou ter todo o engessamento do mundo sem conseguir utilizar direito essa informação. Eu preciso armazenar corretamente com a estratégia. Existem teorias para armazenamento de dados. Eu vejo uma tristeza, muita empresa hoje chega para mim e fala, poxa, Bruno, eu investi num BI, mas eu quero fazer modelos estatísticos e não consigo. É claro, BI não serve para Analytics, caceta. BI não serve para Analytics. Data Warehouse DW não serve para Analytics. Analytics é outra arquitetura. Existem arquiteturas de dados apropriadas para cada consumo. E as pessoas não sabem, as empresas gastam milhões de reais, porque não sabem fazer uma demanda dessa apropriada. Infelizmente, pessoas técnicas, engenheiros de dados que vão trabalhar nas empresas também não sabem. E aí ele tem um martelo na mão. Qual que é o martelo do engenheiro tradicional? O martelo é o Data Warehouse, é o BI. Aí ele vai com o martelo dele. Alguém fala, quero um modelo estatístico. BI, marreta. Eu quero fazer uma projeção. BI, marreta. Não vai funcionar, vai dar merda. Vai dar merda, já está dando. Aí pronto, um monte de gente demitida, roda a empresa. Por quê? Porque o engenheiro de dados não aprendeu as arquiteturas de dados. Tem que aprender, não tem para onde correr. Por isso que eu estou aqui falando, eu falo todo dia no meu perfil. Existem arquiteturas apropriadas para cada demanda. Data Lake, Delta Lake, Data Lake House, Data Warehouse, Data Mart, Data Mesh. Então, cada uma delas atende um propósito diferente. E se você casa a arquitetura de dados com a demanda que aquela área da empresa tem, você se torna automaticamente alguém estratégico. Então, para isso, você precisa entender como é que você desenvolve pipelines, como é que você faz a extração, como é que você faz o ETL, que é um processo de extração, transformação e carga. E aí você tem que ver se a estratégia é um ETL ou um ELT. Né? Eu vou fazer uma extração, uma transformação, ou uma extração, com a transformação primeiro, a transformação depois. Vou fazer um ELT, um ETL, qual que é a melhor estratégia? Vai armazenar num Lake, vai armazenar num Data Warehouse? Ou será que vai ser produtos de dados através de um Data Mesh? Existe, então, arquiteturas diferentes. Qual que é o nosso foco principal? O nosso foco principal é tentar atender a todas as demandas da empresa. Eu preciso atender todas as demandas de todos os departamentos. Eu não posso olhar só para o meu umbigo dentro da empresa, porque senão você não é data-driven, você não é estratégico. Você vai resolver o seu problema e aí logo acabou. Seu problema vai durar um mês resolvido e aí acabou. E todos os departamentos da empresa têm problemas de dados a serem resolvidos. Então, nossa visão de engenharia de dados ela é uma visão data-driven ampla. É uma visão que diz o seguinte, olha, eu vou estruturar, organizar e prover, democratizar dados para todos os departamentos da empresa. Dessa forma, eu como gestor, aí eu estou com um chapéu aqui, imagina você avançou na sua carreira, agora você é gestor na área de dados. Você como gestor vai ganhar orçamento. Como é que você vai ganhar orçamento? Resolvendo o problema do seu umbigo com 5 pessoas na tua equipe ou provendo dados para a empresa inteira? O que você acha? Vai ser provendo dados para a empresa inteira, para todos os departamentos. Você vai estruturar um ambiente, uma arquitetura, e essa arquitetura vai contemplar a área de CRM, vai contemplar a área de fraude, vai completar a área de vendas, vai completar todas, vai suprir, né? Vai suprir todas as demandas de dados da empresa. Então, você, como engenharia de dados, vai suprir, vai democratizar informações de qualidade, confiáveis, respeitando a LGPD, tudo isso é demanda da engenharia de dados. Então, 2 palavrinhas aqui, duas questões aqui dessa imagem. O que é? É a democratização dos dados através de uma arquitetura de dados. É necessário entender isso. Se um engenheiro de dados, uma área de engenharia de dados, não compreende isso, essa área já pode deixar de existir, que não serve para nada. Demite todo mundo, que é peso morto. E não estou nem aí, é verdade. Não adianta. Se uma área de engenharia de dados não sabe fazer isso, desliga todo mundo dessa área, porque está gerando custos e não serve para porra nenhuma. Então, você precisa ter uma área de dados que tenha visão data-driven. O que é uma visão data-driven? É uma área que vai estruturar os dados internos, vai avaliar que dados externos eu preciso trazer.
Através da tecnologia, eu crio uma arquitetura de dados apropriada para democratizar esses dados para toda a empresa. E dentro da tecnologia, vê uma questão ali, né, da Pamela, deixa eu ver se é da Pamela a questão, vou respondendo algumas aqui já. O Databricks é uma ferramenta que supriria a demanda de arquitetura de dados. Sim, o Databricks é uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer, com certeza, embora eu gosto sempre da máxima do menos é mais. Então, eu consigo ter uma arquitetura perfeita, uma arquitetura robusta, escalável, sem utilizar nenhuma ferramenta, apenas utilizando os produtos nativos das nuvens. É claro, depende da maturidade da empresa. Então, eu posso criar uma arquitetura inteira de dados utilizando os serviços da AWS, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não preciso do Databricks. Databricks é uma plataforma, mas ele é uma plataforma para empresa que não tem muita maturidade. Então, a empresa fala assim, eu não sei direito como é que eu vou fazer para trabalhar com o dado, então eu vou pegar uma ferramenta que facilita um pouco a minha vida, e aí o Databricks traz um custo adicional sobre a nuvem. Você não precisa dele, tá? Não precisa. Então, se você souber utilizar sem ele, melhor, porque você reduziu custos. Agora, não tenho maturidade, a minha empresa ainda não tem muita maturidade, então precisa de uma ferramenta que vai trazer uma abstração maior. Aí você utiliza por exemplo, um Databricks. É a questão de utilizar um AutoML ou não para fazer modelos, mas aí é outro assunto. Aqui, nesse slide, o que tem que ficar na cabeça é: preciso democratizar os dados para a empresa. Para fazer isso, eu preciso de arquitetura de dados. E, para falar em arquitetura de dados, eu trouxe 3 aqui. Temos 3 exemplos aqui. Existem outros, tá? Outras arquiteturas, mas 3 exemplos aqui principais, tá? 3 exemplos principais. Aqui é o seguinte: antigamente, a marreta do engenheiro de dados era o Data Warehouse, DW. A marreta do engenheiro de dados era o DW, tá? Eu vou até fazer um parênteses, vou respondendo algumas perguntinhas aqui. Temos 5 anos, infelizmente não tem. Deixa eu ver. Um profissional completo é o mais ativo para seja formação. Tô lendo aqui, tá? Daí eu... Depois no vídeo fica engraçado, né? Renê, um ponto aqui é o seguinte, né? A visão do todo, ela é bacana. Eu gosto muito de ter a visão do todo, né? É importante ter a visão do todo e a especialidade num tema. Isso é o profissional que se dá muito bem. Esse profissional se dá bem. Então, você conhece a esteira, a jornada Big Data Analytics, mas você se especializa em uma delas. Então, aqui no caso, a gente está especializando na engenharia. E nesse tema aqui, Data Warehouse, quando a gente fala em Data Warehouse, a gente, no passado, quando começou isso, estourou esse tema, né, o Data Warehouse, qual que era a ideia? A gente precisa dar um jeito de guardar os dados com a melhor qualidade possível, porque estava todo mundo sofrendo, não tinha informação. Poxa, então, isso 10, 20 anos atrás. Então, vamos guardar o dado da melhor forma possível. Por isso, o termo ETL. Olha a importância do ET. Depois do E vem o T. Isso é o Data Warehouse. Por quê? Ora, no ETL, o T é o inferno na Terra. Por quê? Porque E é de extração. Então, é extração. Ou seja, eu vou pegar dados de fontes. Ok. Mas você não vai jogar esse dado de qualquer jeito aqui dentro, não. Para colocar o dado dentro do ambiente, você vai ter que transformar esse dado. Só que a transformação, quando a gente fala de Data Warehouse, é uma transformação que eu vou ter que sentar com cada stakeholder da empresa, todas as áreas de negócio, e conversar sobre as regras de negócio que ele quer que eu guarde o dado. Bom, imagina você chegar para o cara do marketing e falar: e aí, marketing, qual que é a regra para cancelamento do produto? Estou dando um exemplo. Ele vai falar: a regra para o cancelamento é não consumiu em tantos dias. Aí você conversa com o cara de outra área, par dele. O par do cara, como é que é aqui o cancelamento? Mas aí então tantos meses. Opa, não bateu a regra aqui. Agora, você imagina isso com todos os departamentos da empresa. Então, para montar um Data Warehouse, você leva mais de um ano. Só para conseguir as regras. E depois que você conseguiu as regras, você não quer que ninguém chegue perto dessa regra, porque você está puto já. Você falou assim: cacete, eu levei um ano para esses caras me darem essas regras. Eu não vou deixar mudar nada. Você vai escrever essas regras na pedra, você vai trancar isso num cofre e ninguém vai chegar perto do teu Data Warehouse. Pronto. Você acabou de criar um belo de um problema. Por quê? Porque os últimos 5 anos, o que mais acontece no Brasil e no mundo são dados novos.
A todo momento, o que o gestor fala? Dados novos, dados novos, dados, eu quero dados novos. Agora eu quero dado da rede social. Agora eu quero dado do reloginho. Agora eu pus um SDK lá no aplicativo. Agora eu quero dado do carro. Agora eu quero dado da B3. Agora eu quero de investimento. Agora é cadastro positivo. Agora é cadastro negativo. Surgiu um novo birô. Pronto. Agora você chega para aquele cara que passou um ano fazendo aquela etapa de transformação e fala assim para ele, sabe aquele teu trabalho de um ano? Joga no lixo, porque a gente vai mudar isso todo dia. O cara infarta. Fala, não, como assim? Eu fiquei um ano para conseguir a regra e você vai mudar a regra? Não só vou mudar a regra agora, como eu vou mudar todo dia. Pronto, fudeu. Isso é o Data Warehouse. Não serve para ciência de dados. Por quê? Porque ele é engessado. Ah, mas eu trabalho na contabilidade. DRE, vou montar o DRE da empresa. Pô, isso aí é quadradinho, não muda todo dia. Então, o Data Warehouse ele serve para áreas que são estáticas, para uma área que não fica mudando toda hora. Por exemplo, a contabilidade. Então, ter reportes contábeis, o report contábil não fica mudando. Seu DRE, se mudar todo dia, daí você que infarta mesmo, porque se seu DRE ficar maluco lá mudando, é ruim. Então, na área de contabilidade, ela se beneficia muito com o Data Warehouse. Então, para isso, ele é muito bom. Para áreas mais conservadoras, mais estáticas, menos dinâmicas. Então, vamos fazer outra coisa. Já que, então, esse treco é engessado, vamos fazer a casa da mãe Joana, como diria. Vamos fazer uma zoeira total. Vamos criar o Data Lake. Tira toda a regra. Agora, então, eu não vou fazer mais um ETL, eu vou fazer um ELT. Ou seja, extração, carga e lasque-se a transformação. Se precisar, eu faço depois. Ah, tá bom. Então, a gente cria um Data Lake. O Data Lake, eu tiro o T do meio e ponho o T no fim. Então, eu faço o quê? Extração e load e carga. Bom, eu pego o dado, então, extração, pego do que eu quiser, pego de um portal público, pego de um web scraping, pego dado interno, pego tudo que eu quiser de dado e simplesmente eu faço load, sem transformação. Então, ELT. Eu faço um load para dentro de um ambiente de lake, chamo então de data lake. Isso atende a área de machine learning, de data science, maravilhosamente bem. Atende que é uma delícia. Só que não áreas mais conservadoras para BI. Então, o BI, ele se conecta no Lake, ainda tendo que fazer um ETL pós-Data Lake, que é a imagem do meio. Opa, beleza. E as áreas de Data Science bebem da fonte do Lake. Só que começaram a jogar todas as informações desse ambiente. E joga informação. Faltam pessoas para trabalhar. Lembra daquele gráfico? Começou a faltar pessoas. O volume de dados no Lake subiu tanto, as pessoas não tem suficiente, o Lake começou a virar pântano. E aí começou a surgir, então, novas arquiteturas para tentar suprir, não porque o Lake não é bom, porque não tem gente suficiente para cuidar do Lake. Olha o problema do Lake virar pântano. O Lake virou pântano porque o Lake é ruim? Não tem engenheiro de dados suficiente para cuidar disso. Não tem cientista de dados suficiente para resolver os problemas. Vamos tentar dar um jeito de alguma forma aqui? Então vamos criar um Lake House. O que é o Lake House? Olha, vamos tentar pôr um pequeno ETL aqui, o T não é tão complicado, você não precisa falar com todos os stakeholders, a gente dá um jeito. Vamos tentar pôr parte do... Putz, é uma tentativa. E depois do Lake House surgiu o Data Fabric, e depois do Data Fabric surgiu o Data Mesh. E aí são mais arquiteturas que eu falo, que são arquiteturas políticas do que técnicas, porque é mais para apontar o culpado. Porque quando você tem um data lake, quando você tem numa empresa um data lake, a culpa é da tecnologia. Quando você tem um data mesh, a culpa é da área de negócio, se não funcionar. É simples assim. Então é uma forma de você, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Então, quando você fala de um data lake, toda a área vai se voltar para a tecnologia e falar, cadê meu lake? Quando você fala em data mesh, quando a área voltar para a tecnologia e falar, cadê meu lake? A tecnologia vai falar, pergunta para o negócio, que não fez o produto de dados ainda. Então, é mais uma questão política do que uma questão técnica, embora envolva aí alguma arquitetura também um pouquinho diferente, mas hoje, para o engenheiro de dados, o grande filé é você entender como você faz um data lake num ambiente tecnológico de nuvem, que é o meu próximo slide. Onde você faz isso, tá? A minha provocação para as nossas turmas de engenharia de dados, tá? Minha provocação forte aqui para quem faz com a gente na Pod Academy o curso, né?
Quem faz aqui a engenharia de dados, mandatoriamente eu coloco a disciplina de Cloud Computing. Por que eu coloco a disciplina de Cloud Computing? Porque é a forma de você resolver um problema, seja para a sua empresa. Você quer ser freelancer? Você faz para a sua empresa, ou você trabalha dentro de uma empresa, pega um banco grande, público, por exemplo, o Itaú, que está dentro da AWS, você tem lá o Bradesco, são informações públicas, ele está dentro da Azure, tem parte dentro do Google, você tem, né, banco BV, está dentro do Google, você tem diversos bancos aí, né, que estão dentro das nuvens. Não é se, é quando, é presente. Se alguém está participando dessa live aqui, falar que cloud é ruim, por favor, nunca mais converse comigo. Porque quem fala isso é ignorante, falta de conhecimento, falta de estudo, falta de bunda na cadeira. Quem hoje, pleno 2023, fala assim, ai, porque cloud é ruim, eu tenho medo de cloud. É uma pessoa ignorante, tapada num grau absurdo. É falta de bunda na cadeira, falta de estudo. Infelizmente, se é um gestor, então é um gestor incompetente que provavelmente vai perder o time e vai quebrar a empresa. Então, né? Mas lógico, você não pode falar isso para o gestor, né? Ô, Tom, você estava com uma carinha que ia falar alguma coisa. Você ia falar alguma coisa? Não, não ia falar, não. Eu tô só rindo tá bom. Eu falei, acho que até ia falar alguma coisa. Não, eu acho que eu tô com cara de quem já ouviu demais isso. Só isso. Beleza. Né? Eu já estou quase no final aqui para chegar à sua parte. Então, vejam, aqui eu trago para vocês, eu provoco muito isso, tá? Provoco muito isso na nossa formação em engenharia de dados, que é o seguinte, é a necessidade, né, de você, para mim é uma obrigação, você montar uma arquitetura cloud. E eu trago aqui no nosso curso, hoje a gente tem a AWS. Hoje temos a AWS, teremos aqui num médio prazo o Google também, e logo num longo prazo a Microsoft Azure, né? Eu quero que a gente tenha na Pod Academy as 3 arquiteturas principais nuvem. Hoje são 3 nuvens que disputam o mercado brasileiro e mundo. A maior share, maior detentora desse espaço é a nuvem AWS, né? Amazon Web Service. Segundo vem a Microsoft, que deve estar ali muito perto da AWS, e o Google vem em terceiro. Em termos de gosto técnico, realmente eu prefiro a AWS, ela é sensacional. Para montar uma arquitetura cloud, ela não tem para ninguém. Uma arquitetura de dados, ciência de dados, engenharia de dados, a nuvem AWS, a meu ver, ela é a melhor de todas, tá? Ela é delícia mesmo. E só que com as 3 que eu falei aqui, você consegue montar uma arquitetura muito profissional, robusta e vai resolver o problema de qualquer empresa. Não existe uma empresa que não vai conseguir resolver um problema. Se alguém falar, ai, não, mas o meu caso, eu preciso de um data porra nenhuma. Ai, mas o meu caso, eu preciso... Não precisa, é que você é burro mesmo. Ai, mas o meu caso, não, é que você é falta de conhecimento e hora de bunda cadeira. Ai, mas é que... Não, é que você é tonto mesmo, não tem conversa, não tem conversa. Não tem mas meu chefe é que ele é burro. Não tem conversa, tá? Essa é a realidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender uma arquitetura nuvem. Qual que é uma arquitetura nuvem? É esse que eu coloquei aqui na tela, uma mais básica, simples. O que é uma arquitetura de um lake? O que eu tenho aqui? Olha, primeira coisa, né, no nosso curso, que a gente aprende a fazer um desenho de arquitetura em 2 níveis. Eu preciso fazer um desenho de arquitetura que me mostre o caminho dos dados. Eu tenho que fazer um desenho que eu entenda os principais serviços que vão estar ali envolvidos, né, na minha arquitetura, para ter uma ideia de custos. Qual que é o custo que isso vai me gerar mensal versus o que vai me trazer de retorno. Porque imagina assim, vou montar uma arquitetura bonita. No PPT é legal, né? Montei uma arquitetura bem massa, top, bonitona, da NASA lá no PPT. Aí, na hora que eu vou olhar os custos, olha, vai custar $20 mil por mês. Mas quanto vai trazer de retorno? R$5 mil. Você tá louco? Vai custar R$100 mil por mês e vai te trazer 5? Vai ficar menos 95 mil por mês? Não faz sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O profissional da área de engenharia de dados que tem esse cuidado aqui de falar, olha, eu estou preocupado com a operação, estou preocupado com o negócio. Então, vamos fazer um desenho de arquitetura, menos é mais. Vamos fazer um desenho de arquitetura que resolva o problema com o menor custo possível. E uma arquitetura robusta, escalável, com governança, com segurança, respeitando a LGPD, e que seja simples e fácil de monitorar. Por quê? Porque isso aqui é muito vivo, é muito dinâmico. Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, olha, eu tenho uma camada de dados externos, então vamos fazer uma ingestão de dados aqui para dentro do ambiente. Eu tenho os dados internos da própria empresa, vamos fazer uma ingestão dos dados para dentro da empresa. Eu preciso escolher os serviços corretos para olhar tempo de resposta que eles vão me dar versus o custo.
Então, aqui, por exemplo, eu gosto muito do Storage S3. O S3 tem o menor custo possível, centavos, com centavos você armazena terabytes de informação. Então, eu uso o S3 para Storage. Eu uso o cluster Elastic Map Reduce, que é o EMR. Utilizo o EMR para fazer o processamento dos dados. O EMR maravilhoso, porque ele é um cluster de ecossistema Hadoop Spark. Todos os aplicativos Hadoop Spark estão dentro desse cluster. E com isso eu tenho autonomia total para orquestrar o meu ETL ou o meu ELT. Então, eu faço aqui um processo de extração, transformação, carga e transformação para dentro de um ambiente que, geralmente, o que nós podemos utilizar? Um S3 para guardar logs, monitoramento, lake. Podemos utilizar um Redshift ou um RDS, que é o banco relacional, para armazenar os dados para quem for precisar de um BI. Ah, mas por que, Bruno? Ora, o BI precisa de baixa latência em renderização de gráfico em uma ferramenta de visualização de dados, ou seja, Power BI. Hoje, o que mais é uma cagada, as empresas contratam o Power BI e colocam dado dentro do Power BI. Faz a arquitetura de dados dentro do Power BI. Aí dá merda, não é se, é quando? Vai dar. Aí dá merda. Aí vai lá e chora. Ah, é porque o BI tá lento, né? Ah, porque o Power BI caiu. Ah, é porque o chefe pediu para desligar a query, não sei das... Todo mundo vem falar para mim que alguém pediu para desligar uma rotina porque o outro não consegue processar. Por quê? Porque a arquitetura tá cagada, tá um lixo. Porque não é para ser feito daquela forma. É para ser feito dessa que eu estou mostrando aqui. A arquitetura está dentro do ambiente robusto nuvem. O Power BI está fora, ele consome o dado e quem renderiza é o banco que está aqui. Ou seja, é um RDS, é um Redshift. O BI pode se beneficiar de ter ali um processamento no Atina. Eu posso ter o dado armazenado no S3, num formato chamado Parquet, com compressão Snap, com partições. E aí fica rápido para cacete. O Power BI vai ler essas partições, vai renderizar dentro do Atina, e pum, o gráfico aparece bonitão na tela. E pode ser o Tableau, pode ser o Power BI, pode ser o Metabase, pode ser o Grafana, pode ser o Kibana, pode ser o Looker, pode ser qualquer um. Posso citar 3.000 visualizações. Pode ser o Streamlit, pode ser as bibliotecas aí, o Dash, pode ser o Plotly, pode ser o Seaborn, Matplotlib, pode ser o Mosaic do Matplotlib, que agora tem o Mosaic lá, né? Você fica brincando lá e põe ali as coisinhas dentro dele, que é bonito pra caramba. Então, dá para fazer essas brincadeiras todas, desde que você tenha uma boa arquitetura. E ali, não, esse símbolo aqui, eu falei tudo isso aqui, olha, justamente isso aqui, olha só aqui, ó, esse símbolo é o Atina. Não, esse símbolo laranjinha aqui, ó, é o Atina, no meio aqui é o Metabase, aqui embaixo eu tenho o EMR, dentro dele eu posso prover uma arquitetura colocando o Jupyter Hub, dentro do Jupyter Hub eu posso colocar ali o TensorFlow, o Keras, o Scikit-learn, posso colocar até um RStudio aqui, um kernel R, para quê? Para a galera fazer análise, ciência de dados também. Então, essa é uma arquitetura que eu faço uma camada de engenharia de dados para prover armazenamento estruturado e escalável, com segurança e governança, e depois eu faço uma camada de servir o dado, que é a democratização do conhecimento em dados. Por isso somos data-driven. Então, você tem que criar uma arquitetura que você fala, está aqui a segurança, armazenamento estruturado, com governança, segurança, e aqui está a camada de serviço, está a camada de consumo. Então, ali eu tenho uma camada de consumo onde o cientista, engenheiro, analista de negócio, de modelagem, de crédito, de fraude, de CRM, seja lá do que for, consome essa informação de forma simplificada, de forma democratizada. Ou você vai virar para o analista, para o cientista, e vai falar assim, olha aqui, analista, vai lá, pega aquela compressão Snap do Parquet, e aí você... Não tem por que fazer isso. Essa é a tua área, engenheiro de dados. Você não vai jogar a tua responsabilidade para o outro. Então, estrutura e deixa lindo para o cara de negócio fazer uma queryzinha de arrastar caixinha lá dentro do Metabase. Imagina você prover um ambiente desse. Então, você provê ambientes com dificuldades e abstrações a depender de quem consome. Então, pode ser que seja uma área jurídica, você prover um negócio point-click para a área jurídica. É um cientista de dados, prover um dado granular para ele fazer modelo estatístico usando IA, usando machine learning. E aí tudo isso se comunicando sistemicamente, e aqui a gente vê uma figura de um admin, né, controlando os acessos, controlando o que cada pessoa tem de poder acessar as informações nível variável de tabela. E com isso você controla até custos. Então essa é uma arquitetura que o engenheiro de dados deve saber montar para resolver um problema de dados. E essa é uma arquitetura que resolve o problema de 90% do mercado brasileiro e mundo hoje. Então, quem está assistindo aqui com a gente, pegar aqui isso aqui, se você montar isso aqui lá dentro da AWS,
você vai resolver o problema de provavelmente quase todas as empresas que a gente tem aqui. Ah, mas tem um serviço ou outro que posso colocar? Lógico. Aqui é uma coisa que eu estou mostrando mais básica, né? Falou, é um negócio básico que já resolve muita coisa. É o básico bem feito, arroz com feijão. A gente vai aprimorando, colocando aqui uma outra camada, streaming. Aqui não está o streaming ainda. A gente pode colocar aqui um streaming de dados. A gente pode colocar o serviço de streaming lá da AWS, o Kinesis, Firehose, tem vários, né, serviços de streaming, Spark Streaming. Então tem aí várias outras coisas que a gente pode incluir aqui. Mas isso aqui é um basicão para funcionar bem uma arquitetura de dados. E, né, para a gente chegando aí nos finalmente, quando eu falo de aplicativos, a gente gosta muito de falar de quais são as aplicações, os principais softwares e bibliotecas que a gente tem que entender quando a gente trabalha com dados. Por quê? É um erro muito comum, uma confusão. Tem engenheiro de dados fazendo ETL em pandas. Isso é uma cagada, é uma desgraça. E tem cientista de dados tentando resolver problema de machine learning com PySpark e coisas que deveriam estar lá no Python. Então, tá, esse quadro aqui, quando a gente ensina ele, a gente entra nessas aplicações aqui lá no curso, para quê? Para falar, olha, na área de engenharia de dados, você precisa montar, tá, você precisa entender que a área de engenharia de dados, ela monta os ETLs e os pipelines de dados utilizando SQL, Spark, PySpark, Spark SQL. Esse é o ferramental do engenheiro de dados. Enquanto que lá no Pandas, no Python, no Scikit-Learn, a gente vai para a área de análise e ciência de dados, porque lá são dados amostrais, são dados de outra natureza. Então, os dados da natureza da engenharia são diferentes do dado da natureza da ciência e da análise. Por isso é muito importante entender as aplicações que vão estar dentro de um cluster, dentro de um ambiente, que o engenheiro de dados vai ter controle, porque é o engenheiro de dados que está mais perto da infraestrutura. Tá? O cientista geralmente é mais perdido com infraestrutura. Quem conhece infraestrutura é a área de engenharia de dados. Tá? A área de engenharia que vai ter mais domínio sobre essa infraestrutura. E, dito tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, foi um caminhão de informações. Tá? E aí eu digo tudo isso por quê? Porque aqui, qual que é a ideia nossa? Né? A ideia nossa é trazer toda essa informação que eu mostrei aqui para vocês numa trilha de conhecimento estruturada. Eu mostrei muita informação para vocês, já dá para vocês fazerem muito com o que eu mostrei aqui, só com um print daquela arquitetura lá, vocês já conseguem um trabalho novo no mercado. Mas aqui eu estou trazendo uma questão que é o quê? Olha, esse quadro que eu estou mostrando aqui eu preciso estruturar uma jornada, né, para quem é júnior, pleno, sênior, especialista, para ir colocando, né, aquelas níveis de dificuldade, aplicações, onde que elas entram na jornada. Então, a gente gosta muito de fazer isso aqui na formação nossa, né, para trazer essa evolução na jornada, na carreira de engenharia de dados. Por isso que quem ficou com a gente aqui, convido todos a conhecerem a formação em Engenharia de Dados da Pod Academy. E, se vocês estão com alguma dúvida, aí, Tan, o que você acha? Você vai dar o seu recado, depois o pessoal faz algumas perguntas. O que você acha? Eu gosto da ideia das pessoas poderem fazer as perguntas, porque eu acredito que a gente possa fazer o seguinte, a gente faz um webinar só de portfólio, porque hoje eu ia mostrar o portfólio dos nossos monitores da Pod Academy, né, que eu não sei se as pessoas sabem, mas, assim, os nossos alunos não só são empregados no mercado, mas como eles também viram nossos monitores. Aqueles que vão se destacando tecnicamente vão virando nossos monitores. Aqui, pelo que eu estou vendo no quadrinho, eu estou com dois aqui, o David e o Gustavo. E eu estava com o LinkedIn deles aberto, o portfólio deles aberto para mostrar um pouquinho do que a gente faz na Pod Academy. Inclusive, o David mandou para mim hoje o portfólio dele, que ele fez do hackathon, do último hackathon de engenharia, que é aplicando exatamente o que você mostrou aí. Então, talvez acho que vale a gente fazer, para a gente não tomar muito tempo, uma só de portfólio. Boa, também acho. Vamos fazer um webinar só de portfólio. Eu acho, porque as pessoas ficam com muita dúvida de como que eu mostro, como é que eu posso me expor no LinkedIn, o que é necessário expor no LinkedIn.